E olha só, gente, nesta semana o Ministério da Saúde anunciou que o número de mortes por H1N1 subiu para 102 até o dia 2 de abril. Em todo o país foram registrados 686 casos da gripe. Somente aqui em Sergipe, a Secretaria da Saúde informou que foram 3 casos da doença confirmados. Todos os registros têm histórico de contaminação fora do estado e do país. A gripe H1N1, ou gripe suína, como ficou conhecida pela primeira vez na pandemia de 1919, é causada pela variedade de vírus da gripe H1N1 iniciada nos porcos. Os sintomas mais comuns são febre, tosse, dor na garganta, calafrio e dor pelo corpo. Mais detalhes sobre o assunto nós vamos tratar agora no quadro Entrevista. E para falar sobre essa gripe que está deixando todo mundo aí, né, tenso, com medo, com receio, nós estamos recebendo o infectologista da Secretaria de Estado da Saúde, o Dr. Marco Aurélio. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Jaqueline. Vamos começar falando sobre os sintomas, né, da doença. Para quem está acompanhando aí, eu fiz uma introdução falando sobre os principais sintomas, mas tem algum sintoma que difere essa gripe, que é H1N1, de outra gripe, de uma gripe, digamos, mais simples? Na realidade, quando a gente fala gripe H1N1, a gente está falando de uma gripe que pode ser exatamente igual às outras gripes causadas pelos outros vírus que causam gripe, né? O vírus influenza H1N1 é um desses vírus apenas. O que tem se visto é que desde 2009, quando ele apareceu, essa cepa pandêmica, a gente tem tido casos mais graves. Então hoje a gente trabalha o quê? Com a perspectiva de encontrar os casos de gripe grave. Que seria a pessoa que tem febre, tosse, né, dor de garganta, uma gripe, mas além disso evolui com falta de ar, com dispneia. Então a falta de ar, a dispneia é que leva a gente pensar que é uma gripe grave e que pode ser por influenza H1N1. Certo, então deu falta de ar, aí já é um sinal, é importante procurar imediatamente profissional. Sim, que precisa ser avaliado, não é? Porque às vezes a falta de ar é apenas uma impressão por ansiedade, por nervosismo, né? Acaba... É uma fase que a gente, né, fica preocupado, estou gripado, está tendo um surto na região sudeste, né? Então as pessoas ficam mais preocupadas e com isso acabam tendo outros sintomas. Mas se teve falta de ar, é importante estar sendo avaliado, né, pelo profissional de saúde, pelo médico. Antigamente, a gripe, né, quando chegava, as pessoas costumavam fazer aquele chazinho, fazer, né, tudo para poder cuidar em casa, achando que era uma doença simples e que não precisava de cuidados maiores. Agora, em virtude, né, dessa doença que tem crescido e preocupado cada vez mais a população, é importante que esse cuidado e o sintoma, assim que aparecer, já procure o médico? Então, a maior parte dos casos de gripe, eles são autorresolutivos mesmo, eles se resolvem, né? Prostra muito o paciente, então o paciente fica muito cansado, com muita dor no corpo, com muito mal-estar, falta ao trabalho, à escola, mas geralmente eles se resolvem mesmo, né, com o uso de antitérmico, de analgésico, né? Os chás podem só ajudar no sentido de dar aquele conforto, né, mas não é um tratamento específico. Hoje o que a gente trabalha é que algumas pessoas têm uma tendência maior a ser um caso grave de gripe. Então, o idoso, a criança, né, menor de 2 anos principalmente, a gestante, o obeso mórbido, né, o obeso, né, a pessoa que tem doença pulmonar ou doença cardíaca. Então são pessoas que, se tiver uma gripe, tem uma tendência maior a complicar e uma tendência a maior mortalidade. Então essas pessoas devem procurar sim o serviço de saúde, porque além dos sintomáticos tem o tratamento específico, o antiviral que se pode usar para essas pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse também em relação aos casos no estado de Sergipe. É preocupante, né? 3 casos. Então, desde 2009, né, que foi quando teve a grande pandemia no mundo inteiro, esse vírus começou a circular no Brasil inteiro. Então, esses 3 casos que a gente teve isolado aqui em Sergipe não foram casos graves, né? Foram casos que foram isolados, o vírus, né, a gente conseguiu identificar, mas nenhum desses casos foram graves. A gente tem tido um aumento da notificação, quer dizer, os profissionais estão mais alerta, como tem ocorrido o surto na região, principalmente na região sul e sudeste, os profissionais e as pessoas estão mais alertas, né, e estão mais procurando serviço de saúde, e com isso a gente tem tido
um aumento da notificação de casos. O período, né, normalmente da gripe, exatamente pela mudança de temperatura, seria para junho. A gente percebeu que antes disso já começou, houve essa antecipação. Isso já era previsto nesse momento ou não? Na realidade, o outono e inverno, né, é esse período que aumentam os casos de gripe no nosso meio. Certo. Né? Para a gente, a mudança de temperatura, mas principalmente a chuva, né, que faz o aglomerado e facilita a transmissão. Né? A gripe aumenta nesse período, porque aumenta a transmissão, é mais fácil ele ser transmitido, porque o vírus da gripe é um vírus muito simples de morrer. Né? Com a luz solar, iluminação solar, com a limpeza, com álcool gel, ele é destruído rapidamente. Né? Mas durante o frio, durante a chuva, os ambientes ficam mais fechados e com isso a gente não tem essa destruição tão eficaz. Perfeito. Então, gostei dessa dica que você falou, luz solar, então é importante logo cedo abrir a casa, a janela, deixar tudo para poder refrigerar, para poder entrar a luz solar. Muitas vezes a gente deixa tudo fechadinho, então tem que ter cuidado com isso. Várias doenças do inverno, né, chamadas do inverno, elas têm a sua ampliação da transmissão justamente por isso, que é um período quando as pessoas fecham, né? Isso. Antes a gente não tem tido casos de meningite, mas a meningite também era isso, né? As pessoas fecham o ambiente, o ônibus, né, por causa da chuva, está todo fechado. Isso. Né? Lugares que tem um aglomerado, quer dizer, é uma doença altamente transmissível, a gripe, né? Então, lugares que tem muita gente, é lugar que vai ter muita transmissão. Né? E daí, quando a gente está gripado, a gente deve evitar circular em lugares onde tenha muita gente. A gente deve evitar estar entrando em contato com crianças, com gestantes, com idosos. Não é porque na gente a gripe pode ser uma coisa relativamente simples, mas nessas pessoas pode ser um caso mais complicado. No caso do espirro, sempre colocar a mão e lavar logo após, não é? O ideal é usar um lenço descartável. Um lenço descartável. Um lenço descartável ou, né, se não tem como fazer isso, né, utilizar sempre o antebraço. O antebraço. Porque quando você a mão a gente toca em tudo, né? A mão é impossível a gente não encostar no ambiente. Verdade. Né, no telefone, no trinco. É claro que a gente não vai conseguir eliminar totalmente essa forma de transmissão. Então, por isso que a gente recomenda que nesse período, principalmente, de alta transmissão do vírus respiratórios, principalmente influenza H1N1, que a gente lave mais as mãos. Né? Porque a gente toca os ambientes. Né? Foi ao shopping, lava mais as mãos. Chegou em casa, vai brincar com a criança, lava mais as mãos. Lava os brinquedos das crianças com mais facilidade, de crianças pequenas principalmente, para que a gente diminua a transmissão. Porque a gente tem a vacina para alguns grupos, que é eficaz, mas ela não é eficaz contra todos os tipos de gripe. Não, né? Então ela... Essa dica do antebraço ela é importante, porque normalmente vai na mão, né? A gente põe na mão e aí fica com aquele cuidado. Então, o ideal é ser exatamente no antebraço, no caso de não ter um lencinho próximo. Sim, se você está num local, né, você não tem um lenço, é o melhor local, que é um local que você não tem toque, né? Não vai ter E na mão contato. é impossível, né, você lavar de imediato, né? Com certeza. Sem contaminar nenhum ambiente. Falando em gripe, a gente já citou alguns sintomas aí que fazem parte no dia a dia, normalmente quando tem a gripe, coriza, dá aquele cansaço, sono, febre, frio, calafrio. E os sintomas são muito parecidos da gripe comum para H1N1? Sim, nos casos leves é quase impossível a gente diferenciar, né? Porque é apenas um vírus que causa. E por que a gente acaba chamando essa gripe grave de H1N1? Porque nos últimos anos, os casos graves, né, mais de 60%, esse ano, né, no Sudeste, quase 80% dos casos graves têm sido pelo H1N1. Então, como os casos graves têm sido pelo H1N1, acaba-se que, de maneira geral, a gente diz, é gripe H1N1. Isso. Mas não, a gente só vai saber que é H1N1 quando o exame der positivo para H1N1. No caso das pessoas que estão acompanhando a nossa programação, a gente percebe que durante a gripe, né, a pessoa acaba tendo o contato com outras pessoas e as pessoas ficam sem uso de máscaras e o contato acaba naturalmente e aí vai transmitindo. Nesse caso, no caso do H1N1, a gente está acompanhando aí, tem crescido
E no caso da gripe, que era a mesma gripe, mas era conhecida como a gripe suína, eu lembro que muita gente usava máscara, até para evitar a gripe suína, vamos evitar, e o pessoal usava bastante, até para evitar esse contato e transmitir a gripe. É o ideal também a pessoa usar uma máscara? É recomendado? Protege mesmo? Então, hoje não mais é uma indicação para uso universal. É que a gente teve uma época que ninguém tinha tido contato com esse vírus, e esse vírus começou a chegar pelo mundo. Então, qualquer pessoa que estivesse vindo de fora com sintomas de gripe, a gente já colhia exame, já fazia isolamento, já ficava de quarentena na casa até passar o período de transmissão. Hoje esse vírus já circula de forma ampla. Então, o que é que a gente faz? Em ambientes de ampla disseminação, por exemplo, no hospital, né, que você tem vários doentes e várias pessoas. Então, há indicação de estar usando a máscara, essa máscara descartável. Né? Mas no dia a dia das pessoas, só se realmente você está muito prostrado, muito doente e vai ter contato com outras pessoas, com criança. Né? Mas no dia a dia, no ônibus, né, no nosso meio, não está indicado não. Certo. Tem também uma dúvida das pessoas, que acaba sendo uma dúvida comum a todos, sobre a gripe suína e a carne de porco. Aí as pessoas têm, né, receio e aumenta o receio para quem gostava de comer a carne de porco. Tem que ter algum cuidado? Não, porque na realidade a gente chama ela de suína, porque na realidade o que aconteceu foi que a mutação, a transformação que o vírus teve foi dentro do porco. Né? O vírus, o porco ele gripa também. As galinhas, né, também gripam, as aves gripam também e o homem gripa. Então, um vírus do homem misturou com um vírus da ave dentro do porco. E esse porco produziu essa cepa mais existente que passou para o homem e ela agora é transmitida homem a homem. Ela não é transmitida pelo contato com o porco, é pelo contato entre eu e outra pessoa, desde que eu esteja gripado. Então, nesse caso, não tem que se preocupar de evitar estar comendo carne de porco. Não. Essa restrição não é necessária em virtude desses casos, em virtude da não, né? gripe, da influenza, não. Não. Para quem está acompanhando a nossa programação agora, então, vamos reforçar quais os cuidados devem ser tomados para que evite exatamente a gripe, qualquer tipo de gripe, né? Mas especificamente a H1N1. A gente trabalha sobre várias perspectivas. Uma perspectiva é a vacinação dos grupos vulneráveis. Então, o foco de vacinar os vulneráveis, né, são aqueles, o SUS faz isso, é claro que existe com alguma limitação a disponibilização de imunização em clínicas privadas também, mas foca em pessoas que podem ir a óbito ou ter formas graves, que são as gestantes, as crianças menores de 5 anos, os idosos, né, e também aquelas pessoas que vivem em ambientes de alta transmissão, como nos presídios, né, que também tem uma alta transmissão, e os profissionais de saúde. Certo. E além disso, a gente tem outras medidas que são mais importantes até, que é a lavagem de mão com frequência, principalmente nesse momento de alta transmissão, evitar o contato proposital, né? Se a gente sabe que alguém está gripado, não precisa cumprimentar, não precisa beijar, né? Basta dizer não. A pessoa mesmo. E às vezes a gente até encontra com uma amiga e fala, olha, eu tô gripada, não vou poder... Então isso é o ideal mesmo, é o ideal, né? É o ideal. É o ideal, e na hora de tossir... Às vezes a gente fica até com receio, não tem problema, fala assim. Então é importante que na hora que a pessoa fale, a gente respeite e até entenda que aquela pessoa está nos protegendo, não é? Sim, que a gente entenda isso, que a gente não faça, não é? Às vezes... para parecer educado, a gente isso, fala, não tem problema, e vai e abraça, e aí que tem que ter cuidado, exatamente porque a pessoa está preocupada em não transmitir, né? Já sabe que está doente, não quer que a outra pessoa tenha o mesmo sintoma e o que está passando quem está com o vírus, não é isso? E antes as pessoas não se preocupavam porque diziam, a gripe deixa prostrado, mas não mata ninguém. Isso. E hoje a gente tem visto não, que gripe pode ser uma coisa grave, né? Pode levar a óbito. Então é importante que as pessoas realmente se previnam, que ninguém sabe se vai ter uma forma grave ou uma forma leve. Certo. Vamos falar também sobre tratamento. Tem algum tratamento moderno? Tem algo? Não tem? Então, a gripe ela tem os tratamentos sintomáticos, que é para melhorar os sintomas, a congestão, a tosse, a dor de garganta, a febre, mas também esses grupos que eu falei, né? O idoso, a pessoa que tem doença no coração, no pulmão, né? A gestante, a puérpera, e a criança menor de 2 anos, os imunodeprimidos, né, as pessoas vivendo com HIV/AIDS, também existe um antiviral
que pode ser utilizado logo desde o início, Certo. né, com o objetivo de você diminuir o risco de ter formas graves. Então é muito importante que nesses casos também use o medicamento antiviral. Certo. Nós temos uma foto aí do apresentador, do querido apresentador, inclusive aqui da Rede Record, o Marcelo Rezende, que inclusive também passou um tempo afastado exatamente por estar com H1N1. Então nós estamos conferindo aí, a gente percebe que fica, né, com um aspecto bem de cansado, né, da gripe. Então ele ficou uma semana afastado do programa que ele apresenta, com os sintomas de tosse, febre, né, a respiração acelerada, e aí todos ficaram, né, conhecendo e acompanhando, todos os fãs. Ele sempre comentava sobre o assunto e aí acabou se afastando das atividades em virtude dessa gripe. Sim, que é importante, né, nesse momento, tanto pela transmissão como pela prostração também, não é? A gente não pode banalizar, né? Achar que gripe é uma doença boba. Não, gripe é uma doença tem que ter repouso. Que tem que ter repouso, né? E tem que ter cuidado também e tem que estar atento também. Se eu estou com a gripe e essa gripe não melhora, ou eu volto a ter febre muito alta, eu volto a ter falta de ar, eu tenho que retornar ao serviço de saúde, né? Eu tenho que ser reavaliado. Agora, sobre a campanha de vacinação. Dia 30, campanha de vacinação. E quem é que deve imediatamente procurar? Quem é que pode ir ao, né, sistema de saúde para poder fazer a utilização da vacina? Então, quando a gente tem essa comoção, porque todo mundo tem vai querer acontecido surtos, né, em algumas localidades, e a gente tem aumentado o número de casos também, as pessoas querem todo mundo ir para a unidade. Mas é importante saber que essas doses, né, são para grupos prioritários. Né? Grupos prioritários por quê? Porque nos estudos mostram que essas pessoas que morrem mais se forem infectadas por esses vírus. São mais suscetíveis. São mais suscetíveis, né? São categorias, né, de maior risco. Então, o que é que a gente tem? Na rotina, a gente tem as crianças até 5 anos, né, que já engloba uma grande parte aí das crianças, né, os idosos, né, as gestantes e aquelas puérperas imediatas, aquelas mulheres até 45 dias após o parto, e também as pessoas que têm doenças crônicas, né, o DPOC, aquela pessoa que fumou muito e que tem alguma consequência, né, pulmonar ou cardíaca também. Além disso, imunodeprimidos. Esses profissionais, esses pacientes especiais, eles devem ter um laudo do seu médico indicando a vacinação e aí eles recebem em toda a unidade de saúde. Além disso, os profissionais de saúde, por uma questão que estão em ambientes de alta transmissão, e também a gente tem que ter os profissionais não doentes para que eles possam atender qualquer aumento de demanda. Então é importante essa preferência, essa prioridade, para que a gente tenha um cuidado com as pessoas mais suscetíveis e que, né, caso haja uma necessidade, o próprio médico vai encaminhar para que tome a vacinação, não é isso? Sim. Doutor Marco Aurélio, uma outra dúvida em relação aos antigripais. Normalmente a pessoa gripa e aí toma o antigripal. Resolve? Tem alguma ajuda à melhoria dos sintomas? Então, a gente sempre tem que ver muito o que é que está tendo aquele antigripal. Isso. Né? Chama-se antigripal, mas na verdade são medicamentos para os sintomas. Né? Às vezes tem um analgésico, tem uma vitamina C misturada, né? Um descongestionante. Então, às vezes, esses vão melhorar alguns sintomas, mas é muito importante ter cuidado, evitar sempre, evitar sempre aqueles que têm aspirina, né, o ácido acetil salicílico, né? Então evitar. Evitar, porque podem trazer complicações com os quadros virais. Né? E o uso de anti-inflamatório mesmo, sempre com prescrição. Perfeito. Muito obrigada pela participação em nosso programa, no quadro Entrevista. Considerações? Não, é importante isso, né? A gente saber que tem a vacina, mas a vacina ela não é eficaz para todo mundo, nem para 100%. Ela tenta diminuir o risco de algumas pessoas. O importante é a gente diminuir a transmissão. E isso são com essas atitudes simples, né? Lavagem de mãos com maior frequência, evitar contato com o doente, se está doente, evitar contato com pessoas sãs. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o nosso quadro Entrevista.